Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos aqui de volta com o segundo vídeo desta série de mensagens. Hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Mais uma jornada de estudo da Palavra de Deus, cujo tema é o confronto com a falsidade. E eu julgo importante para o seu elevo espiritual você assistir todos os vídeos da série, de preferência na sequência. O tema de hoje é como um profeta deve ser testado. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu peço que você pause esse vídeo, vá lá e assiste, o link está aqui na descrição, no campo dos comentários. Vimos o surgimento de um homem de Gibeão, filho de Azur, que se apresentou como um profeta do Altíssimo. Esse falso profeta, ele teve uma boa aceitação diante das autoridades do povo por causa do conteúdo de suas mensagens, que era uma restauração imediata àquele povo que estava em sofrimento. Vamos ler o texto bíblico e ver como se testa um profeta, se verdadeiro ou falso. O texto é Jeremias capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 9. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do texto sagrado. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Confirme o Senhor as tuas palavras que profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. O profeta que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerras e de mal e de pestes. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, então ele será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O tema de hoje é o teste de um profeta. Devemos notar, queridos, a diferença no texto quando se refere a Ananias e a Jeremias. Ananias é referido como profeta na mesma linha dos profetas mencionados no capítulo 27, do 1 ao 10. Eu quero que você pause este vídeo e leia os referidos versículos e depois você continua assistindo esse vídeo. E Jeremias é referido como sendo o profeta, no versículo 6. Por isso ele pode confrontar o ensino falso de Ananias. Jeremias é ousado e diz o que tem de dizer na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo, aqueles que estavam na casa do Senhor, ouvindo o falso profeta, conforme lemos no versículo 5. O verdadeiro profeta não diz as coisas em meias palavras e as escondidas. A sua mensagem é dita de forma clara e direta. Jeremias tomou duas atitudes ao responder às palavras de Ananias. Primeiro, ele desdém ao dizer amém, conforme lemos no versículo 6. Essa palavra significa assim seja, querendo dizer que aconteça conforme a pessoa está dizendo. Jeremias estava também interessado, claro que sim, na restauração do povo. E por isso declara: cumpra o Senhor as tuas palavras que profetizastes e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia para este lugar, conforme lemos no versículo de número 6. Amados, precisamos entender que o seu desdém não foi com o conteúdo da mensagem de Ananias, pois ele mesmo vai anunciar a restauração para o povo,
mas era com a pretensão dele em anunciar algo que Deus não o havia autorizado. Jeremias quis, então, com o seu desdém, criar no povo a dúvida sobre as palavras de Ananias, e assim levar o povo a pensar na inconveniência que era a tentativa de fazer aliança com o Egito, para poder assim tentar se libertar da servidão sobre os babilônicos. Em Jeremias 27, do 12 ao 14, Jeremias fala de sua conversa com o rei Ezequias, aconselhando-o a se submeter ao jugo de Babilônia e deixar de ficar dando ouvido aos falsos profetas, aos profetas mentirosos. Mas não só Zedequias, mas também os sacerdotes e o povo estava sendo enganado por profetas que não eram autorizados. Leia o capítulo 27 de Jeremias 15 e 16. Jeremias queria que o povo desse ouvido à voz de Deus e não à voz de falsos profetas. Embora pudesse parecer pior, o plano de Deus era, na verdade, o melhor plano para o seu povo. A segunda atitude de Jeremias contra Ananias foi a de lembrá-lo da obrigatoriedade do cumprimento de uma profecia, conforme nós vimos no versículo 8 e o versículo 9. Jeremias disse que, tradicionalmente, a tradição profética tinha funcionado principalmente em épocas de calamidades, anunciando o juízo de Deus contra as nações, prenunciando fomes, pestes e guerra. Agora, quando se tratava, porém, de profetizar a paz, somente quando a paz se cumprisse é que o Senhor confirmaria a palavra do profeta. Jeremias colocou em dúvida as palavras de Ananias quanto ao tempo do seu cumprimento e não quanto ao conteúdo da mesma. Jeremias cria que Deus certamente mandaria libertação para o seu povo, mas isso aconteceria conforme a vontade de Deus e não a vontade do povo. A grande diferença entre a paz que Jeremias esperava e a que Ananias anunciava estava não só no tempo do cumprimento, mas em quem a promoveria. Ananias, assim como os outros profetas mencionados no capítulo 27, incentivavam o rei a fazer alianças políticas para, assim, resolver aquela crise. Jeremias, no entanto, esperava pelo Senhor e sabia que a restauração de Deus seria muito melhor. Poderia até demorar, mas porém seria uma dádiva de Deus, um livramento de Deus e não fruto de uma estratégia humana. O profeta, conforme temos na experiência de Jeremias, ele tem uma aguda visão dos acontecimentos que o cercam. Ele não estava alienado do contexto político do seu povo. Sabia muito bem do que estava acontecendo e principalmente das estratégias políticas que estava sendo tramada com o rei. Ele tinha condições de dizer a palavra do Senhor aplicando à situação real do povo. Não prometeria nada em real, mas diria aquilo que Deus queria que fosse dito. Vamos parar por aqui e vamos continuar no vídeo de número 3, se assim o Senhor nos permitir.